Boa noite, povo bonito e animado de Porto Alegre. Oh, coisa maravilhosa. Boa noite, você que está em casa, de todo o Brasil, assistindo pela TV Novo Tempo. Que gostoso a gente estar aqui começando mais um programa, o Clamor da Meia-Noite, na série Armagedon. Hoje é o programa número... olha, não foi forte igual o Boa Noite, viu? É o programa número... agora foi, número 4. Número 4, o tempo passa. E a gente está aqui... no último programa eu prometi para vocês que a gente ia ver, porque nós falamos tanto sobre a pedra, e ontem finalmente definiu quem é a pedra, e é Jesus voltando, e eu prometi para você que a gente ia falar sobre o quando. Quando? Ele não disse o dia nem a hora, mas ele deu sinais da vinda dele, e tem tanta coisa maravilhosa para a gente entender, para a gente ver, que eu estou ansioso para começar. O nosso texto inicial é Mateus capítulo 24, e eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia em Mateus 24. Aí em casa, muito bom se você, para acompanhar o Clamor da Meia-Noite, você pega a sua Bíblia e um caderninho para você anotar os textos, as coisas que a gente vai falando. Vamos ler aqui, a partir do verso 4, porque os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, fala para nós quais serão os sinais da sua vinda. Fala para nós, ensina quando vai estar próximo do Senhor voltar. E diz o verso assim, verso 4: E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então a primeira coisa que Jesus fala é: presta atenção para que ninguém vos... E por que ele falou, vede que ninguém vos engane? Cuidado para ninguém enganar. É porque Jesus sabia que quando chegasse na época na qual nós estamos vivendo hoje, muita gente ia tentar nos enganar, ou enganar muita gente. Agora vê, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu vou interromper o texto aqui e vou dizer para você, talvez você pense assim, poxa, mas isso já acontece há muito tempo. Guerra acontece desde que o mundo é mundo. Fome em um lugar e outro acontece em todo o mundo. Por exemplo, o povo de Israel mesmo acabou sendo escravo no Egito, porque houve fome em todo o mundo e eles foram para o Egito. Foi ou não foi? E teve fome. E guerra também. E aí? Não fica um negócio assim, mas Jesus falou que ia ter uns negócios. Tá, tem guerra, tem fome, mas sempre teve. É uma pergunta, não é? Fica com essa pergunta na sua cabeça que nós vamos tocar nela. Aí ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Ele estava falando com quem? Jesus estava falando com quem? Com os discípulos. E vos matarão. Aí ele diz, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E aí ele deu o último sinal, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E se você continuar lendo, você vai ver que ele ainda continua dando alguns sinais, tá? E que vão estar incluídos aqui no nosso sermão de hoje. Mas dá uma olhada, sinais da volta de Jesus. Jesus descreveu os sinais e eu vou reunir esses sinais em 4 grupos, tá?
Primeiro, ele deu sinais no mundo religioso. Lembra de algum sinal que ele deu que vai acontecer no mundo religioso ou não? Falsos profetas, o que mais? Bom, vamos lá. Ele deu também do mundo moral. Ele deu também sinais para o mundo político. E ele deu sinais para o mundo natural, ou para a natureza. Vamos começar a dar uma olhada na relevância disso. Vamos começar pelo mundo religioso. O que ele falou que iria acontecer? Mateus 24, que é o mesmo texto que a gente acabou lendo, no verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Você já ouviu alguém dizer que é que Jesus? Já ouviu? Conhece essa figura aqui? Ele mora lá em Curitiba, lá onde eu moro, atualmente. Esse é o Henrique Cristo. E ele diz que é Jesus. Interessante, né? E tem seguidores. Bom, vamos dar uma olhada nesse camarada, chamado David Koresh. Esse camarada, ele dizia que era o sucessor de Jesus, e que ele era o Messias pecador. E ele, em 19 de abril de 93, em Waco, no Texas, ele, com mais 90 pessoas, mais ou menos, morreram queimadas. Essa é uma foto da época em que isso aconteceu, lá em 93, no Texas. Essas pessoas e outras tantas acreditavam que ele era o Messias pecador. Um outro, chamado Charles Manson, ele dizia que ele era a reencarnação de Cristo e que ele ia começar o Armagedon, o Charles Manson. Um pouquinho mais perto de nós, o Reverendo Moon. Já ouviu falar do Reverendo Moon? Quem já ouviu falar? Reverendo Moon. Ele é da Coreia do Norte e ele diz que ele é Deus. Ele diz que ele é o próprio Deus. Ou seja, ele se faz um Deus. Jim Jones, já ouviram falar de Jim Jones? Talvez um dos casos mais chocantes, né? Chamado de Reverendo Jim Jones. Mais de 900 pessoas tomaram cianureto pela ordem dele e morreram. Eles viviam numa orgia tremenda. Ele tinha muitas mulheres dentro do acampamento onde eles viviam, e elas eram convencidas de que Jim Jones era o Messias. Isso aconteceu na Guiana em 1978. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que no fim dos tempos, as pessoas seriam enganadas porque alguém apareceria dizendo que é Cristo. Ou seja, daqui a pouco tempo, nos tempos em que nós vivemos, vai aparecer alguém muito convincente, fazendo milagres como Jesus fazia, e enganando a muitos dizendo que é Jesus. Hoje no mundo tem mais de 1.200 pessoas afirmando que são Jesus. Jesus diz, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Jesus está dizendo, presta atenção, vai ter gente vindo aqui na terra, fazendo milagre parecido com Jesus, e que vai dizer, eu voltei, eu disse que ia voltar e voltei. E a televisão vai noticiar, os noticiados vão dizer, olha aqui, esse camarada faz milagre, ele faz isso, faz aquilo, e está dizendo, eu sou o próprio Jesus e voltei. E o que ele diz? Não acrediteis, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo, você não deve acreditar, por quê? Se disserem assim, olha aqui na TV está noticiando, Jesus voltou, você diz, não é Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo mundo vai ver a vinda de Jesus, e não vai ser pela TV, as pessoas vão ver com seu olho natural. Aliás, isso já é uma coisa tremenda por si mesma, porque como a terra é redonda, como é que todo mundo vai ver a volta de Jesus? Vai ser um fato que só Ele é capaz de fazer. Ele disse mais, ele disse, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos falsos profetas. A função do profeta não é só profetizar, a função do profeta é pregar também, é ensinar também.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Você vê esse cenário hoje? Nós estamos numa crise de professores. As pessoas não querem ser professor. Por quê? Porque não tem respeito. As crianças não respeitam professores. Aliás, elas não respeitam nem os seus próprios pais, não respeitam avós. Nós somos o retrato disso. No mundo moral, aliás, nós já entramos no mundo moral, não é? Olha o que Jesus disse aqui. Lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Você vê isso hoje? Respeito pela religião. Hoje, para algum comediante se vestir de Jesus e os outros de discípulos e eles fazerem qualquer acrobacia, é muito fácil, é ou não é? Porque ninguém tem respeito pela religião. Mas de novo vem aquele pensamento: será que não teve sempre gente egoísta, avarenta? Teve sempre no mundo ou não? E gente que não tem respeito pela religião? Teve ou não teve? Sim ou não? Sim, sempre teve. Então por que Jesus está falando? Mas ele está dizendo: não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, gente que não tem controle. E sabe, cada vez aparecem vícios novos. Vício de comprar, por exemplo. Quanta gente com problema endividada porque viciou em comprar. Cada vez os vícios aumentam. Não existe mais inocência. Com pouca idade, as crianças têm malícia. Aliás, sabe quando as pessoas dizem assim: olha, a minha menina de 11 anos entrou na puberdade. E o pessoal diz: uau, mas tão nova. Antigamente era com 16 anos, hoje é com 11. Quando uma criancinha pequenininha faz uma pergunta daquela escabrosa que diz assim: da onde tirou isso? E a gente não percebe que os nossos filhos e as nossas crianças estão sendo criadas por Hollywood, pelas emissoras de televisão e hoje principalmente pela internet. E você já cria a sua criancinha e diz: como é esperto, olha, eu dou o celular na mão dele, ele fica aí distraído o dia inteiro. É fácil ter uma criança e deixar a internet cuidar dela, não é verdade? O difícil é suportar isso depois. Dá uma olhada aqui. Pode-se dizer que esse aqui é o site do Dr. Drauzio Varela. Pode-se dizer que estamos enfrentando atualmente uma epidemia de gravidez em adolescentes. Em 1990 era 10%, 2000, 18%. E esse era o último dado que tinha lá. Ele diz: o mercado pornográfico é um dos mais rentáveis negócios de todos os tempos. Dá muito dinheiro pornografia. A mais nova, rentável e promissora ferramenta desse mercado é a internet. Essa é a mais nova ferramenta. Porque a pornografia está a um clique de distância das pessoas. A violência na TV e nos games. E a gente fica assim, né? Porque uns profissionais dizem assim, psicólogos, isso aí não influencia nada. Outros dizem, isso influencia. E a gente fica assim, né? Um diz que sim, que é terrível, outro diz que não influencia nada. Dá uma olhada aqui no site do Drauzio Varela de novo. Entre adolescentes e adultos jovens, expostos à TV por mais de 3 horas por dia, é fácil assistir TV 3 horas por dia, ou não é? É bem fácil ficar na frente dela. A probabilidade de praticar atos violentos contra terceiros aumentou 5 vezes em relação aos que assistiam durante menos de 1 hora. Só que hoje mudou o jeito que as pessoas assistem TV. Antes elas assistiam TV, hoje elas assistem TV ligados na internet. As duas coisas juntas. Então a sua mente recebe informação e imagem de lá o tempo todo, e ela recebe informação e imagem daqui o tempo todo. Você é bombardeado o tempo todo pelas imagens. Olha esse caso aqui. Na sexta-feira, em 2012, 14 de dezembro, Adam, que é aquele rapazinho, adolescente, matou sua mãe em casa e depois foi de carro até o colégio, lá em Canérica,
onde, vestido com roupa de combate e armado com 2 pistolas e uma espingarda, matou 20 crianças e 6 adultos antes de suicidar. Olha o que ele fez. Isso foi noticiado pela CNN. O diário dele, que ele deixou um diário escrito, também aponta que o jovem era fã de games violentos, em particular Call of Duty, que é o nome desse game na época. Hoje existem games muitas vezes piores do que esse game, né? Em 2010 saiu essa cartilha alertando para os perigos da internet. Isso foi em 2010. Olha quanto tempo faz. Olha o que dizia a cartilha. Essa cartilha é um guia que pode ajudar crianças e adolescentes, inclusive a não se tornarem criminosos sem saber. Criminosos sem saber. Eles estavam alertando de que a internet poderia guiar as pessoas a se tornarem criminosos sem saber. Aqui no G1 diz: vício em internet é considerado distúrbio e atinge mais os jovens. Essa daqui é uma reportagem a respeito dessa aposentada que foi para uma clínica tratar do vício de internet, depois de ficar 4 anos sem sair da casa dela. Imagina só, 4 anos. Ela diz: não tinha mais noção do tempo, não sabia quando era dia ou quando era noite. E sabe como é que você sabe, se você testa, se você está ficando viciado em internet? Fica sem ela um dia. Fica sem a internet um dia. Fica 2 dias sem ela. Vou deixar o celular, não vou ter internet 1 ou 2 dias. Se só em pensar isso começou a te dar desespero, você precisa procurar ajuda. Eu estou falando sério, eu não estou brincando. Você entende? Porque um dos maiores e mais recentes vícios, e que vão encher clínicas daqui a pouco, é o vício na internet, de estar conectado. Viciados em jogos na internet fazem loucuras para avançar no game. O que eles fazem? Essa notícia do Fantástico diz o seguinte, que eles clonam um cartão dos pais, eles roubam, eles praticam prostituição virtual para poder ganhar dinheiro, e eles também sofrem denúncias de pedofilia. Por quê? Porque eles estão viciados na internet. E na China, um acampamento com disciplina militar trata chineses viciados na internet. Ou seja, os pais mandam filhos para lá para ter uma disciplina militar, porque eles estão viciados em internet. Sinais no mundo político. Terceiro, o que acontece no mundo político hoje? Jesus disse: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. É o princípio das dores. Presta atenção. Desde o começo que eu estou falando para você, mas já não existia guerra, já não existia fome, já não existia gente egoísta, já não existia um monte de problema no mundo desde antes, e aqui está a chave da coisa. Porque Jesus diz assim: tudo isto é o princípio das dores. Oh, que maravilha! Das dores. Que tipo de dor que principia e continua? Olha só o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,3. Pois que quando disserem a paz e segurança, Paulo está advertindo, olha, presta atenção. Quando as pessoas começarem a achar que está tudo em paz, que a coisa está ficando segura no mundo, presta atenção. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Opa, é o princípio das dores. Dores de quê mesmo? Dores de quê? De parto. E como é que acontecem as dores de parto? Elas começam fraquinhas e espaçadas. Aí elas começam a ficar mais próximas e mais intensas. Até quando chega a hora de dar luz e o momento de dar luz. E quando uma mulher já entrou em trabalho de parto, as contrações e as dores são muito frequentes e são fortíssimas.
Como é que é uma mulher entrando em trabalho de parto dentro de um hospital? Ela vê que está entrando no hospital, olha, tem um monte de gente olhando, ela diz: ai, eu não vou passar esse carão aqui, pagar esse mico de ficar gritando na frente de todo mundo, vou me segurar. É ou não é? De jeito nenhum. Ela grita, ela berra, ela não quer saber quem está do lado. É muita dor. Então é isso que Jesus estava dizendo. Presta atenção, porque essas coisas acontecem no mundo inteiro o tempo todo. Mas quando chegar o fim dos tempos, como acontece com as dores de parto, todos esses sinais, as guerras vão aumentar, o egoísmo vai aumentar, os sinais no mundo natural, os terremotos, tudo vai aumentar, vai tudo ficar mais forte. Olha o que diz mais: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. De novo, dores de parto. E aqui Paulo está dizendo, a natureza está gemendo. Por que será que a natureza está gemendo? Porque nós, seres humanos, estamos destruindo a natureza, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mais de 203 milhões de mortes em guerras somente no século 20. Século 20, o século passado. Eu nasci no século 20, estou no século 21, atravessei um século. Muitos de vocês também. Mas 203 milhões de mortes em guerras no século 20. Hoje existem mais de 40 guerras em andamento. Há 8 países que possuem armas nucleares com potencial para destruir a raça humana 50 vezes em menos de 1 hora. Esse é o potencial nuclear atômico que nós temos. Em 11 de setembro surgiu um outro tipo de guerra que atemoriza o mundo até hoje. Qual é? Terrorismo. É uma guerra silenciosa. O inimigo é, entre aspas, invisível. Não dá para saber quem é. E quando você viaja para fora do país, se você for para os Estados Unidos da América, você vai ver que você vai passar por um monte de revistas, mesmo que você estiver fazendo um voo interno dentro do país de um lugar para outro, você tem que ser revistado e revistado o tempo todo. Eles têm medo do terrorismo. E os desastres ou os sinais da volta de Jesus no mundo natural. Dá uma olhada para isso agora, porque agora você vai ficar estarrecido com os dados que vão ser apresentados. Vê se está perto de Jesus voltar ou se está longe. Vê se falta muito ou se falta pouco. E haverá fomes em vários lugares. 80 milhões de pessoas passam fome. 11 mil crianças morrem por dia. 1,3 bilhão não tem água potável. Uma pessoa a cada 7 morre de fome hoje no mundo. Terremotos. A gente acabou de assistir, aliás, a gente está sempre acabando de assistir um novo terremoto que acontece. Mas Jesus tinha dito assim, dores de parto. Será que no século I tinha terremoto? Sim ou não? Será que tinha? Olha lá, no século I aconteceram 15 terremotos. Durante o século, 100 anos, 15 terremotos em 100 anos. No século II, 11. Ué, mas não diz que ia aumentar que nem as dores de parto? E se você olhar até o século VII, começou com 15 e terminou com 17. Aumentou ali? Aumentou assim? Dores de parto? Foi ou não foi? Mas nós estamos parando em qual século? Século? Vamos então para o outro século. O século qual é o próximo? 8. No século 8, quantos terremotos? Quanto tinha sido o último lá no século 7? 17. Passamos agora para? Opa, dobrou, 35. Século 9? 59. Durante o século. Século 10? E voltou, 32. Século 11? 53. Século 12? 84. Século 13? 115. Aumentou ou não aumentou?
Século XIV, 137, século XV, 174, século XVI, 253. Agora, está aumentando cada vez ou não está? Mas nós estamos no século XVI ainda. Século XVII, 378 terremotos no século. Século XVIII, 640 terremotos no século. E nós estamos aqui para o século XIX, 2.131, de 640 para 2.131 terremotos, e nós só estamos no século XIX. Eu falei que eu nasci no século XX. No século XX foram 5.750 terremotos. E nós estamos em qual século mesmo? No século XXI. Esse quadro aqui, ele mostra que foram 417 mil mortos até 2006. E é uma notícia, mas esse dado diz o seguinte: a cada ano se registram quase 3,5 milhões de terremotos no mundo. A cada ano! Sendo 1.000 de magnitude superior aos 5 graus na escala aberta de Richter. Aumentou ou não aumentou? Aumentou tão grandemente, tão fortemente, tão marcadamente, que eu olho para isso aqui e eu vejo dores de parto. Porque aquela dor de trabalho de parto, ela é muito diferente das primeiras dores. Ela é muito acentuada, ela é muito forte, ela é muito gritante. É muito forte. Isso aqui grita para mim que não está perto de Jesus voltar. Isso grita para mim que está na época, no tempo de Ele voltar a esse mundo. Você já tinha ouvido falar em tsunami? Faz quanto tempo que a gente ouviu falar em tsunami? A gente nem sabia o que era isso. Uma força devastadora, e agora a gente ouve falar em tsunami o tempo todo. Onda de calor, e o povo já está assustado, porque não tivemos um inverno muito acentuado em 2015, e já se pensa, uau, como será o verão? E você que está assistindo em casa, vai assistir essa série no iniciozinho de 2016, provavelmente nós estamos no mês de abril agora, mas aqui nós estamos gravando ainda em 2015 esse programa, e você já está vivendo, ou já viveu o verão desse ano, e estão dizendo que vai ser forte, não é? Porque nós não tivemos inverno quase. Por isso o Papa Francisco está trabalhando a sua encíclica verde, procurando mobilizar o mundo. Ali diz assim: encíclica do Papa vai reforçar visão mais integral da ecologia, diz Leonardo Boff, que foi um dos ajudadores do Papa Francisco para escrever essa encíclica. Porque eles querem trabalhar no quê? O que eles querem fazer? Ali diz: prefeitos brasileiros vão ao encontro sobre desenvolvimento no Vaticano. E você e eu ficamos sabendo dessa notícia, não ficamos? Que o Papa convocou prefeitos do mundo inteiro e foram para lá, inclusive brasileiros. Durante sua fala, o Papa exortou a ONU a adotar uma postura muito forte contra a mudança climática na cúpula sobre o aquecimento global, marcada para dezembro em Paris. E dezembro de 2015, em Paris, acontece essa reunião a respeito das mudanças climáticas. A mensagem do Papa para pedir a proteção do planeta foi dirigida a todos, e não apenas aos católicos. O Papa busca um terreno comum com os não fiéis e com as pessoas de outras religiões. Olha de novo, o Papa trabalhando naquela coisa que o Papa João Paulo II trabalhou, que é o ecumenismo. Aliás, é um ecumenismo diferente, porque ele não é ecumenismo com U, não é ecumenismo, é ecumenismo, porque a ecologia está envolvida nesse ecumenismo no qual o Papa está trabalhando. Qual é a saída? Qual a saída que o Papa apresenta para o problema nosso da ecologia hoje? Qual é a saída? Ele diz: nós temos que falar fortemente com a ONU e nós temos que nos unir. União. E a minha pergunta é assim: será que vale a pena nós nos unirmos pela ecologia do mundo? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou vendo que vocês estão em dúvida. É lógico que vale a pena nós trabalharmos e nos unirmos pela ecologia do mundo. Sim,
nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós é responsável pelo que acontece no nosso mundo. Todos nós temos uma responsabilidade com aquilo que nós estamos fazendo. Nós temos responsabilidade com a água que nós gastamos, com o gás que nós emitimos. Nós temos responsabilidades e esse esforço dele é válido sim, porque o mundo inteiro precisa trabalhar em prol da nossa ecologia. Sim, e é muito relevante o que está sendo feito junto à ONU, em termos de política mundial, em termos de preservação do mundo, é muito importante. Al Gore, em 2007, você ficou sabendo disso, né? Ele apresentou um trabalho tremendo, ganhou o Nobel da Paz. Ele anunciou que a Groenlândia estava derretendo. Medida entre 92 e 2005, ela foi medida. E os dados que o Al Gore apresenta, presta atenção, diz que os oceanos aumentariam entre 5,5 a 6 metros nos próximos anos. Foi o que ele predisse. O que o mundo achou disso? Ele disse que a Flórida seria engolida em quase 30% se nada fosse feito para mudar a situação climática do país. Ele diz também que em Pequim, mais de 20 milhões de pessoas teriam de ser evacuadas das suas cidades. Em Calcutá e Bangladesh, 60 milhões de pessoas teriam que abandonar as suas casas. E em Xangai e na área ao redor, mais de 40 milhões de pessoas iam ter que ficar refugiadas. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, falou que o Al Gore é um pessimista naquela época. Você é muito pessimista, você é alarmista, você está alarmando o mundo, não vai acontecer tudo isso. E o que o IPCC falou? Al Gore tinha tido que ia subir 6 metros ou 6 graus a temperatura, o IPCC disse que vai ser 6 centímetros ou 1 grau. É muita diferença, é ou não é? É ou não é? É muita diferença. Quem é que estava certo? Será o Al Gore ou o IPCC? Mas aconteceu uma mudança na ideia do IPCC. Eles reavaliaram os cálculos 3 anos depois e passaram de 60 centímetros ou 1 grau para 1,2 m. É uma mudança de 100%. É muita mudança, é ou não é? Mas ainda está longe dos 6 metros do Al Gore. Está ou não está? Mas dá uma olhada um pouco melhor. Só que o IPCC diz assim, vai aumentar aquele 1,2 metros se as pessoas se unirem e se elas reduzirem a emissão de gases em 70%. Pergunta, será que é possível reduzir a emissão de gases no mundo em 70%? Aí o IPCC diz, se isso não acontecer, vai aumentar 4 graus. Ficou muito mais perto do Al Gore. É ou não é? E o que nós vemos é que com o passar do tempo, tudo que ele disse está acontecendo. Qual é a saída que o Al Gore oferece? O que você acha que ele diz que nós temos que fazer para dar uma resolução no problema da ecologia? União. Nós temos que nos unir e cuidar do planeta. Ele está certo ou está errado? Certo ou errado? Nós temos que fazer alguma coisa, sim ou não? Sim, você e eu individualmente somos responsáveis. E eu quero apresentar para você esse outro indivíduo chamado Fritjof Capra. Cientista ele é, filósofo e professor na Europa. Ele escreveu um livro que chama Ponto de Mutação. Nesse livro, ele defende que o mundo passa por pontos de mutação, como a era glacial. Ele diz, vai chegando um tempo em que a situação climática, a situação do mundo e as condições do planeta vão chegando num estado tão crucial que ele passa por um ponto de mutação. E ele diz, nós estamos nos aproximando de um ponto de mutação. Por que ele fala isso? É porque ele está enxergando o que está acontecendo. E o que ele diz no livro dele? Isso que está acontecendo é só o retrato da autodestruição social diária. E o Fritjof Capra é o primeiro cientista que diz que essa coisa que está acontecendo na natureza também está acontecendo no coração do ser humano.
e que as coisas se misturam, e que o mesmo que está acontecendo de degradação lá, está acontecendo de degradação do lado de dentro, do coração do homem. Ele fala, as 2 últimas décadas do nosso século vem registrando um estado de profunda crise mundial. É uma crise de dimensões intelectuais, morais e espirituais, uma crise de escala e preeminência sem precedência na história da humanidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, essa falta de amor, esse egoísmo, essa falta de respeito, esse povo ficando doente de depressão, todo mundo estressado, ninguém tem tempo, as pessoas não conseguem conviver, elas se matam de trabalhar para ganhar dinheiro, para poder dar para a família, mas elas não conseguem ficar com a família, porque elas gastam tempo trabalhando, e tudo isso aí está acabando com o ser humano. Ele está dizendo, isso é sem precedência, nunca aconteceu isso na história humana para trás. Ou seja, ele está confirmando o que Jesus disse, dores de parto. Ele disse, existiu no passado, mas era pequenininho, agora é muito grande, muito maior, não tem comparação. Ele está falando, ele é ateu, ele não acredita em Deus. Ele diz assim, pela primeira vez temos que nos defrontar com a real ameaça de extinção da raça humana e de toda a vida no planeta. Qual é a saída que ele oferece no livro dele? Vocês estão certos. União. Ele fala, nós temos que nos unir para dar um jeito nessa sociedade, para dar um jeito na natureza, na ecologia. A minha pergunta é assim, são 2. Primeiro, nós precisamos nos unir e cada um fazer a sua parte para melhorar a situação ecológica do planeta, sim ou não? Sim. Segunda pergunta, você acha que todo o esforço que nós fizermos vai mudar a situação do planeta? Sim ou não? Sim ou não? Eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar. É que eu enganei você. Eu vou fazer uma terceira pergunta. Você acha que vai resolver? Sim ou não? Vamos dar uma olhada nesse camarada. Olha o nome dele, Alan Weisman. E ele escreve um livro muito interessante. Eu li esse livro dele, e nesse livro ele diz o seguinte. O nome do livro é O Mundo Sem Nós. O Mundo Sem Nós. O que ele propõe no livro? Ele diz assim, vamos supor, para termos de estudo científico, que de repente a humanidade desaparecesse do planeta Terra, de um dia para o outro, não tem ninguém mais vivendo no mundo. Isso significa o quê? Significa que no dia seguinte, não ia ter mais nenhuma emissão de gás tóxico, não ia ter deterioração de nada. Aí ele faz os cálculos, pensando em quanto tempo a Terra, sem nenhuma emissão de gás poluente, sem nenhum ser humano vivendo, quanto tempo ela levaria para se recuperar e voltar ao estado da criação. Ele diz, 35 mil anos seria para remover o chumbo que as chaminés das fábricas depositaram. Esse é o chumbo. 100 mil anos levaria para o gás carbônico voltar aos níveis da criação. Ele não fala da criação porque ele é ateu, mas eu não vou colocar que é ao nível do Big Bang, porque Deus criou o mundo, mas levaria 100 mil anos para o gás carbônico voltar nos níveis originais. 100 mil, sem ninguém vivendo na Terra. Levaria centenas de milhares de anos para os micróbios conseguirem tornar o plástico que foi depositado na Terra biodegradável. É muito tempo, não é? O que você acha? E depois de 10,2 bilhões de anos, o bronze fundido nas nossas esculturas e todos os utensílios de bronze ainda seria reconhecível sobre a face da terra. E a minha pergunta é assim, nós precisamos trabalhar na ecologia? Sim. Vai adiantar alguma coisa a gente trabalhar na ecologia? Sim. É o nosso dever trabalhar na ecologia? Sim. Eu, como ser humano, vou ser cobrado por Deus de ter cuidado do planeta que Ele deu para mim.
Porque Deus, quando Ele me criou, e quando Ele criou Adão, Ele deu a terra para Adão. Você e eu somos donos dessa terra, e Deus vai cobrar de nós. Sim, é importante nos unirmos em torno disso, sim. Vai adiantar? Vai resolver? Não, não vai resolver. Mas eu tenho que continuar trabalhando. Mas o maior de todos os sinais, ele está em 2 Pedro, capítulo 3. Presta atenção. Abre a sua Bíblia. E essa é a última coisa que nós vamos ler da Bíblia aqui. Capítulo 3. Presta atenção no que isso diz. Para mim, o maior sinal da volta de Jesus que está acontecendo hoje, está aqui em 2 Pedro 3. Verso 3 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. O que é um escarnecedor? É quem ri de Deus, do conceito de Deus e de quem ama a Deus. É quem ri da pureza e exalta a malícia. Escarnecedor é quem não aceita Deus e não quer saber de Deus. Virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Eles vão dizer: sabe por que eu faço isso? Porque eu gosto. Eu sou dono do meu nariz. Eu gosto, eu faço. Eu faço sexo com quem eu quero, quando eu quero, quantas vezes eu quero, porque eu gosto e eu faço. Essas pessoas sofrem, viu? Sofrem muito. Embora a televisão pregue para a gente que você tem que fazer sexo com todo mundo mesmo, a maioria dessas pessoas acabam solitárias. Não tem uma pessoa de quem ela cuida e que cuida dela. Não tem amor de verdade. Não conseguiram desenvolver amor. Porque quando era a hora de abrir mão do meu sentimento por causa dela, sabe o que eu disse? Eu disse: o amor acabou. Pronto, vou para outra. E eu não mudei por causa disso. Não tive oportunidade. Diz aqui, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Está dizendo aqui: nos últimos tempos virão pessoas escarnecedoras, que vivem segundo a sua própria paixão, e elas vão dizer: cadê a volta de Jesus? Que vocês não falaram que ele ia voltar? Cadê? Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar nessa história, e Jesus não voltou ainda. Pergunta para você: esse tipo de gente é gente que já ouviu falar da volta de Jesus, sim ou não? Você acha que eles são crente ou não crente? Crente ou não crente? Eles são crente. Porque estão dizendo: desde que eu era criança eu ouço falar da volta de Jesus, e ele não voltou ainda. E para mim esse é o maior sinal, porque dentro do mundo cristão, hoje as pessoas não acreditam na volta de Jesus. É no mundo cristão. E as pessoas no mundo cristão estão vivendo de acordo com os seus prazeres, é o que está dizendo aí. Agora eu vou dizer para você, eu vou usar uma comparação que Paulo faz. Ele diz assim: eu ando por aí e eu corro, não como quem corre no estádio para ganhar uma medalha. E eu também luto, sabe? Eu dou socos, mas eu não dou soco no ar, não, e nem nos outros. Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Em outras palavras, eu mando no meu corpo, não é ele que manda em mim. Eu digo para ele: você quer? Não vai fazer. Você não vai fazer porque quem manda em você é a minha cabeça. Não sou escravo do meu corpo. Porque se eu fizer isso, eu vou pregar para um monte de gente e eu vou me perder, Paulo fala. Eu vou pensar aqui, ele diz assim: os atletas, eles treinam muito, muito, eles têm uma disciplina rígida, e é verdade. Vamos pensar no César Cielo. Será que o César Cielo, ele dorme a hora que ele quer? Sim ou não? Ele acorda a hora que quer? Ele come o que ele tem vontade? Treina, hoje não estou a fim de treinar, a hora que ele quer? Ele tem uma disciplina rígida. Sabe por quê? Porque ele está dentro de um treinamento, ele é atleta. E ele tem que estar preparado a qualquer momento para cair numa piscina e ganhar uma medalha ou bater um recorde. Esse é o foco dele.
É isso que Deus está falando para mim e para você. Ele está dizendo, você precisa ter um foco e se preparar espiritualmente para esperar Jesus voltar, porque senão você vai estar do jeito que a maioria dos cristãos está vivendo hoje. Segundo aquilo que a gente estudou, do que Jesus falou, está perto ou está longe de Jesus voltar? Está perto ou está muito perto? E quantas igrejas você ouve falar sobre a volta de Jesus? Em quantas? De quantos púlpitos você ouve falar, filho, para de viver essa sua vida desesperada pelas coisas desse mundo, porque Jesus está voltando, olha os sinais que Jesus deu, o mundo sofre e geme com dores de parto, a natureza, e Deus vem, Ele vem para compensar aqueles que o escolheram, e Ele vem para fazer justiça com aqueles que estão destruindo a terra. Quantas pessoas você ouve? E eu vou dizer para você, os próprios pastores, padres, religiosos, não estão acreditando que Jesus vai voltar. E por isso esse é o maior sinal de todos, quando Pedro diz assim, nos últimos dias, fica sabendo, que os homens cristãos vão andar por aí, vivendo do jeito que eles gostam, fazendo o que eles gostam, comendo o que eles gostam, tendo sexo com quem eles gostam, vivendo a vida do jeito que eles querem, gastando o dinheiro deles do jeito que eles querem. E eles vão dizer assim, estou vivendo tranquilo. Cadê Jesus que disseram que ia voltar e não voltou até agora? E Jesus diz assim, no momento que todo mundo achar que eu não estou voltando, é aí que eu volto. Sabe, o meu avô, ele não botou nenhum filho dele para estudar na faculdade. Sabe por quê? Por que você acha? Sabe o que ele dizia? Jesus vai voltar, é perda de dinheiro e de tempo. Tadinho. Porque a gente não deve viver assim. A gente deve viver a vida como se ele fosse voltar daqui 1000 anos, mas deve estar preparado como se ele fosse voltar hoje, que eu posso morrer. Mas os pioneiros da igreja adventista achavam que Jesus ia voltar 150 anos atrás. Sabia disso? E Paulo achava que Jesus ia voltar 2000 anos atrás, quando ele viveu lá. Ele escreve em 1 Tessalonicenses dizendo assim, vai ser dada a palavra de ordem, vai ser ouvida a voz do arcanjo, Jesus desce e nós, os que estivermos vivos, vão ser transformados e levados para o ar, ele fala. Ele achava que ele ia estar vivo. Você sabe qual é a única geração que não acha que Jesus vai voltar logo? É a nossa. E Jesus diz assim, quando o povo achar que está tudo em paz e que eu não venho, é aí que eu venho. É aí. Isso diz alguma coisa para você ou não? Mais uma vez diz, eis que venho sem demora. Jesus, nesse momento, precisa de uma decisão sua e minha. A decisão que eu preciso tomar é a seguinte, eu quero me preparar para a vinda dele ou não? Veja, é diferente de eu consigo. Eu quero é diferente de eu consigo. Porque sabe quem aqui dentro consegue se preparar? Ninguém, nem eu. Mas eu quero. E se eu quero, eu posso todas as coisas nele que me fortalece. E ele opera em mim. E ele nessa noite está perguntando para você, quer se preparar? Ele está perguntando para você, você quer se preparar para eu voltar? Está conseguindo enxergar através da minha palavra o que ninguém prega nos púlpitos? Está conseguindo enxergar através da minha palavra o que ninguém fala? Mas que eu deixei ali escrito, tintim por tintim, explicadinho, para você que está em casa saber que eu estou voltando? E ele está perguntando, quer se preparar? Porque se você quer, eu vou te dar o poder. Ele fala, eu opero em você o querer e o fazer. Mas você tem que dizer, eu quero. Então o que vai acontecer é o seguinte, eu vou cantar uma última música. Enquanto eu canto essa última música, o Espírito de Deus vai falar no seu coração. E se você diz assim, eu quero, eu vou chamar você para vir aqui, porque eu quero orar com você aqui na frente. Você só vai vir aqui e eu vou orar pedindo, Deus, eles estão dizendo eu quero. E aí
Deus coloca a sua mão sobre eles e dá para eles o poder, porque eles não têm poder assim como eu não tenho poder. Entende? Então, quando o Espírito de Deus estiver tocando em você e falando, vem, aceita, ouve, vai, você não diz não. Você vem. Porque o máximo que você pode dizer é assim, Senhor, eu não consigo me preparar. Mas Ele vai dizer, tudo bem, você está aqui para eu te dar essa força, para você se preparar. Você sai daí e vem. E você em casa, se levanta onde você está. Eu posso ouvir. É o poder dos ventos. É o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Amém. Nosso lar não é aqui. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Amém. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. Os vivos mudarão, transformados pela glória. E a Jesus chama, vamos para o lar. Você consegue ver o que eu estou vendo? O mundo ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e
os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, Ele continua chamando você. E ao Jesus chamar, você não vai dizer não ao chamado de Jesus, vai? E ao Jesus chamar, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, se você não atendeu ainda, dá tempo, vem, Ele está chamando. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar, vamos para o lar, para o lar. Querido Deus, toma cada filho e filha seu, que nessa noite, sentindo o chamado do seu Espírito, se entregou ao Senhor, se colocou nos seus braços. Toma cada um deles e dá a força que nós precisamos, Pai, para nos preparar para a sua vinda, porque é muita coisa que tem que mudar na nossa vida, Senhor, mas elas são fáceis de mudar se o Senhor habitar em nós, porque o Senhor é o que muda os nossos gostos e nos transforma. Então nos prepara, Pai, e nos faz atentos para a sua palavra, para a verdade contida na Bíblia, em nome de Jesus, amém.